Ou você acha que se eu estivesse ouvindo todo mundo que quer me dar opinião, eu estaria seguindo firme na minha visão? É claro que não. Eu sou um cara que provavelmente vai ter gente que vai gostar muito e vai ter gente que não vai gostar. O segredo do fracasso é você querer agradar todo mundo. Né? Você vai fracassar, vai dar errado. Pega essa visão aqui que eu tô te falando. Não vai ter como você não crescer. Seja bem-vindo ao Donos de Restaurantes Cast, o maior podcast para donos de restaurantes do Brasil. Hoje eu tenho um convidado aqui de calibre grosso, um cara que eu adorei conhecer no iFood Move, no evento que a gente foi. A gente compartilhou palco lá e a gente se conheceu na van. E naquele momento eu me identifiquei muito com esse cara e estou muito feliz dele estar aqui hoje. Rodrigo Barros, que é o CEO da Boali. Seja muito bem-vindo, amigo. Marcelão, obrigado. Obrigado pelo convite. Foi um prazer te conhecer aquele dia na van. Aliás, foi incrível porque em 15 minutos de van parecia que a gente se conhecia há 1 ano e meio. Né? Foi muito legal, a gente bateu um super papo. Eu lembro até hoje, tinha uma outra palestrante que estava com a gente na van, ela gostou tanto do nosso papo que ela entrosou. É verdade. E foi super bacana. Então, prazer estar aqui, um orgulho. Cara, pra mim também. E como você disse, parece que a gente já se conhecia há muitos anos. E o seu lado humano foi o que mais me chamou a atenção. Que legal. Cara, eu lembro de 2 coisas antes da gente falar sobre negócios e antes de eu mostrar pra galera por que eu te convidei e por que eu te admiro tanto em tão pouco tempo. Mas falando do lado humano, tinha um motorista na van que era corintiano e você também, como um bom corintiano, brincou com esse motorista e perguntou se ele topava fazer uma vaquinha ali pra pagar o estádio do Corinthians. Cara, depois, quando a gente chegou, eu vi você dando um abraço nele, agradecendo ali por ele ter nos conduzido com segurança, e dificilmente eu vejo um cara do seu nível, e aqui eu tô falando socioeconômico, ter tanto carinho com as pessoas. Num segundo momento, uma pessoa disse, você que é da Boali? E aí quando você falou sim, ela falou, eu sou clientaça da Boali. Era uma funcionária ali do evento. E você também deu a maior atenção do mundo. Eu falei, caramba, eu senti uma presença de Deus naquele momento ali. E aí você perguntou pra ela, qual é o seu prato favorito da Boali? Pra ver se ela era cliente mesmo. E ela respondeu, cara, que legal. Você é assim com todo mundo? Eu acho que eu sou muito autêntico, né, cara? Eu sou um cara autêntico, então, obviamente, eu sou um cara que provavelmente vai ter gente que vai gostar muito e vai ter gente que não vai gostar. Talvez pelo nível de energia que eu coloco. Ainda bem, né? Eu acho que o segredo do fracasso é você querer agradar todo mundo, né? Você vai fracassar, vai dar errado, né? Agora, se você conseguir ser uma pessoa que faz aquilo que você acredita e que coloca a sua energia naquilo que você acredita, certamente você vai prosperar, né? E algumas pessoas, eventualmente, não vão gostar tanto. Aquilo que você viu é quem eu sou. Então, se você gostou do que você viu, é aquilo que eu sou. Você sabe que esse corintiano foi muito louco, porque eu mandei aquele vídeo para um amigo meu, que na verdade, assim, acho que eu posso falar, é o Pedro Silveira. Ah, sim. O Pedrinho, ele... Eu tava com ele ontem. Que hoje... Que hoje é o diretor financeiro do Corinthians. Eu mandei pra ele e falei, cara, vamos quitar o estádio, Pedrão. Que, aliás, eu acho que um dos principais grupos hoje de investimento de restaurantes do Brasil, que não são restaurantes, vamos dizer, redes e que são multi-negócios ali, eles devem estar entre os principais. Aí, sem dúvida. A Life Nino, né? Exatamente. Braço, Pedrão. E eu mandei pra ele, eu falei, vamos quitar esse estádio do Corinthians aí. Vamos falar de trabalho agora um pouquinho, Rodrigo. Me fala uma coisa, qual a diferença... Eu quero que você fale o tamanho hoje da Boali em número de lojas, só pra galera ter uma noção. Eventualmente, pode ter algumas pessoas que não conhecem. Eu falei com a minha esposa que eu te conheci, ela falou, Marcelo, toda viagem que a gente vai, eu peço Boali. É que ela adora... Qual o nome dela? É Fernanda. Fernanda, um beijo pra você, obrigado pelo carinho. A próxima viagem que você for, o Marcelo vai me avisar e eu vou pessoalmente te mandar uma degustação Boali, beleza? Ah, muito legal, obrigado pelo carinho. Ela sempre pede e
E depois que eu falei que eu te conheci, ela falou, pô, que legal. Fala o tamanho da Boali hoje para as pessoas. São 98 operações no Brasil. Uau. A gente está agora abrindo Miami, na verdade tem um ponto comercial, a gente está entrando em fase de permits, né, que seriam as licenças para poder fazer a construção da loja. E no Saldanha Residence, lá em Lisboa, esse já está mais adiantado, a gente deve abrir a loja, inclusive, antes de Miami. Então, hoje, a gente tem essas 2 operações internacionais e são 98 operações aqui no Brasil, que deixa a gente muito orgulhoso. Eu não sei o dia que o podcast está indo para o ar, mas provavelmente até ir para o ar a gente já está com 100. Cara, que demais. O podcast vai para o ar ainda em novembro. A gente está gravando aqui na primeira semana de novembro. E, Rodrigo, sem dúvida nenhuma, não preciso nem dizer que é a maior rede de alimentação saudável do Brasil. Com certeza, tirando, eventualmente, alguma coisa de fast food, maior rede. Qual a diferença de criar um negócio, uma loja única, para criar um negócio grande, para criar uma rede? Eu te dei o exemplo agora dos Estados Unidos, né? Em 2021, eu estava em Dubai com a minha esposa e nós tínhamos, naquela época, no Brasil, algo em torno de 50 e poucas operações, 50 e poucos contratos. E aí, eu entrei numa operação da Fresh, que hoje, né, que naquela época tinha 540 operações em algo em torno de 16 países. E é uma companhia canadense. Eu entrei com a minha esposa lá. A Mari, naquela época, ela liderava uma Boali, que era a Boali de Ribeirão Preto. Então, ela tocava a loja, era uma franqueada Boali, né, a minha esposa. E faturava muito bem, era top 5 de venda da loja, então ela conhecia muito da operação. E eu falei pra ela, vamos rodar outras Freshes. E aí a gente foi numa segunda e a gente foi numa terceira loja. Quando chegou na terceira loja, tinha um gerente lá. Ele era filipino, lembro até hoje. E eu chamei ele e falei assim, eu tenho uma rede no Brasil, mostrei meu Instagram, mostrei o Instagram da Boali, mostrei o site. E ele me conectou com a franqueada local. E aí eu falei, poxa, posso entrar na loja, conhecer a operação? Pode. E a gente começou a discutir sobre os números. O número que ele me deu de TC, ou seja, número de clientes atendidos, total de cupom vendido no dia, né? E aí ele separou almoço e janta. E curiosamente era muito parecido com a proporção que a gente tem aqui no Brasil, né? A gente tá falando aí de 60% no almoço, 40% no jantar. Isso como rede. Uma outra loja vai se comportar diferente, mas esse é o nosso público. E um público economicamente ativo. Muito similar a esse público que ele falou lá. Ele tinha para atender o que uma loja nossa no Brasil atende, vamos dizer, equivalente em número de clientes, eu tô dizendo, tá? Ele tinha 12 pessoas. Aí eu falei, 12 pessoas? Por que 12 pessoas na operação? E aí ele me explicou e ele me convidou para entrar. E eu fui para a cozinha. Só para você entender, uma operação nossa com esse mesmo volume que ele me falou lá, a gente vai ter de 6 a no máximo 7 pessoas. Uau! Que diferença de CMO. Exatamente. Custo de mão uma de diferença de CMO bizarra. O que eu imaginei na hora, Marcelão? E é legal falar com quem entende do negócio, porque o cara na hora percebe. O que eu imaginei na hora? A gente tem aqui uma diferença de no mínimo 40% de CMO. Eu falei, esse cara precisa tirar isso no CMV. A composição do Prime Cost. Exatamente. Aí eu fui e falei, bom, vamos entender onde é que ele foi tirar isso. Aí eu perguntei, qual que é o teu CMV? Ele virou pra mim e falou, entre 28 e 30. Caramba. Eu falei, 28 e 30? Eu falei, mas esse é o meu CMV. Eu falei, se o CMV do cara é o meu... E o CMO, seu é 40% menor, eu sou mais eficiente que ele. Infinitamente mais rentável. Muito mais rentável. Entrei na operação. Cara, a gente fazia uma operação de molho por conta da Salad Creations há 10 anos atrás. Super lembro. A gente finalizava o molho sempre na operação. E a gente tinha muita finalização na operação. A gente manualizava muita coisa dentro da operação. E finalizava lá. E por isso que a gente também precisava das 12 pessoas que ele precisa lá. Ele continua fazendo desse mesmo jeito. O que você fazia há 20 anos atrás. Há 12 anos atrás. Só que presta atenção, Marcelo. Tem uma coisa importante aqui. Esse podcast tem o patrocínio do Portal Donos de Restaurantes, a maior escola de negócios de gastronomia do Brasil. Se você tem um bar, um restaurante, um delivery, o Portal Donos de Restaurantes vai te ajudar a profissionalizar o seu negócio e melhorar muito o seu resultado operacional. No Portal Donos de Restaurantes, você vai aprender a contratar e treinar os seus funcionários, fazer um marketing e usar estratégias que vão potencializar o seu faturamento. Além disso, você vai ter a oportunidade de melhorar a sua eficiência operacional
operacional e assim melhorar o lucro do seu negócio. E por fim, no portal Donos de Restaurantes, você vai ter a oportunidade de usar as melhores práticas para automatizar o seu negócio e fazer com que ele funcione sem necessariamente ter a sua presença no negócio todos os dias. Na descrição desse vídeo tem um link com um desconto especial para você se tornar aluno agora mesmo. Então clica no link e entre para o portal Donos de Restaurantes. Que é o seguinte, além dele continuar executando esse processo, ele continua com um portfólio de saladas e wraps. Enquanto a gente aqui, justamente porque o Brasil é um mercado que não é um grande consumidor de monoproduto, né? Enquanto nos Estados Unidos você tem um negócio verticalizado com monoproduto, aqui no Brasil, quando a gente lançou a categoria de crepes e wraps, a gente aumentou com o mesmo número de lojas, mais de 30% de sellout. Tô dizendo o seguinte, imagina uma loja que vendia 100 mil reais, quando a gente colocou a categoria de crepe e wrap, ela foi vender 130, 135 mil. Ou seja, a gente aumentou por conta de categoria sem perder eficiência. Porque na prática que a gente trouxe foram 2 novos SKUs. O SKU da massa de crepe. Esse é um grande desafio, hein, Rodrigo? Um grande desafio. Como é que eu lanço mais produtos? Porque quanto mais enxuto eu sou, mais eficiente eu consigo ser. Exatamente. Aí é que tá o grande lance. A gente aprendeu como Boali... partindo de Salad Creations, e isso é importante, eu sempre falo isso. A gente é muito grato aos americanos, porque eles trouxeram um know-how de eficiência operacional muito importante pra gente. E a gente traz essa eficiência operacional sem... Assim, desde quando a gente trouxe pro Brasil em 2017 até agora, são 17 anos desse negócio, são 17 anos evoluindo essa eficiência operacional. E agregando... poucos SKUs. Só pra você ter uma ideia. Sabe quantos SKUs eu tenho hoje? Explica pra galera comida? O que é um SKU. SKUs são os itens. Então imagina que o milho é um SKU, a alface americana é um SKU, o frango desfiado é um SKU e por aí vai. Sabe quantos SKUs a gente tem de alimento dentro da operação? Não. Chuta. 120. 120. 67, quase metade. Uau. Impressionante. Impressionante. Pra quem trabalha com alimentação, é impressionante. Presta atenção. Isso é o que faz com que a gente tenha eficiência operacional. Aí o cara lá na ponta fala pra mim, Rodrigo, eu não consigo atender em 7 minutos da hora que o cara faz o pedido até a entrega do prato. Não vai conseguir. Porque não é eficiente operacionalmente. Porque as meninas batem cabeça, a gente fala, estão nadando lá dentro, né? Sim. As meninas e meninos que trabalham na operação ficam nadando lá dentro. Você não consegue construir uma linha de montagem, né? Então, para você ser eficiente operacionalmente, é importante que você reduza SKUs. Só para você entender, não existe um SKU na Boali que não vai em pelo menos 3 pratos. Não existe. Não existe. Pô, a gente lançou o frango crocante agora. Ele lançou em 3 pratos. Performou. O que a gente fez agora? Ele tá em 7 pratos. Olha que legal isso que o Rodrigo tá falando, galera. Provavelmente você tem aí 1, 2, 3 ingredientes ou itens, como a gente está chamando aqui, SKUs, que você utiliza em apenas um prato. E isso torna a sua operação muito mais complexa, tanto para compra, quanto para estoque, quanto para operação. Né, Rodrigo? Exato. E aí tem um ponto importante que foi, a gente aprendeu a usar esses mesmos SKUs e aí a gente agregou novas categorias. Lembra que eu te falei de... Nós éramos só salada, Sim. Agregamos crepe e wrap, subiu mais de 30% de sellout. Depois a gente agregou os balls. Sim. E depois agora, por último, a gente agregou no ano passado o sanduba. E aí, presta atenção, isso é importante. A gente sempre testa... Tudo isso sem sair do seu posicionamento, isso que é foda. Zero. A gente manteve posicionamento e a gente sempre testa antes. Se você fala assim, Rodrigão, o que nós estamos testando hoje na Boali? Exatamente hoje, a gente acabou de lançar novo cardápio semana passada. Então, exatamente hoje, o que tá rodando em todas as lojas é o novo cardápio, ok? Só que a partir de dezembro, você vai ter 5, 6 lojas testando novas coisas. Testando novos produtos. Então, a gente sempre testa um produto em uma operação, de uma ela vai para 3, de 3 ela vai para 5 e espalhada pelo Brasil. Então, vai ter produto testando em Gramado, produto testando em Brasília, produto testando em Manaus. Não tem problema. Isso é genial. E a gente está testando nas diferentes culturas. A hora que a gente perceber que esse produto tem realmente tração, a gente joga isso para a rede. E aí você fala... Pô, como é que você faz essa pesquisa com o cliente? Vendendo o produto. Eu nunca chego pra você e falo assim, prova. Você gostou? Não. Não. Eu coloco pra vender. Você vai comprar. Se comprar, eu me comuniquei bem e você tá atraído por aquele tipo de produto. Sim. Se você voltar e comprar de novo, é porque você gostou. Faz sentido.
Faz sentido. E faz muito sentido o mesmo mecanismo que você usa na Boali, me lembrou o mecanismo que o iFood usa no mercado de alimentação. Eles falam que eles são um transatlântico, obviamente, são mais de 300 mil restaurantes. Eles não têm condição de implementar uma mudança em 300 mil restaurantes. Exato. Então, eles falam que eles criam um projeto chamado Jet Ski. E aí, eles pilotam ali em alguns restaurantes, que é exatamente o princípio que o Rodrigo usa na Boali. Eu conheço a cultura local, os hábitos do consumidor, que são muito diferentes. O Brasil é um país continental. E aí, eu entendo se faz sentido expandir para a rede. Genial isso, Rodrigo. Exato. E uma outra coisa que você trouxe, o dono de restaurante, o dono de delivery, o cara tem que testar. O nosso mercado é um mercado que aceita muito teste, mas a gente tem que colher dado. Com certeza. A gente tem que fazer um teste mais profissional. Não sei se eu posso chamar assim, né, Rodrigo? E eu vejo muita gente lançando produto que gosta. Uhum. Não faz o menor sentido, né? Menor sentido. Você tem que lançar o produto que talvez o seu cliente vai comprar, que o cliente né? vai comprar. Sim. Se o cliente comprar é porque ele gosta. Rodrigo, como é que eu sei se o cliente gostou do meu produto? Se ele comprar. Muito bom. Se ele comprar e ele renovar a compra, ou seja, se você ganhar a recorrência desse cliente naquele produto, é porque ele gostou. Uhum. E ponto final. Em quanto tempo você tira um produto que não performou? A gente faz em testes. Média. A gente faz testes de 30 dias, de 3 meses. Uhum. Esse de 3 meses, a gente faz lançamento desse produto. Então, assim, a gente já fez o teste e a gente lança ele na rede. Sim. Como que a gente lança na rede, Marcelo? A gente coloca isso como um produto de lançamento temporal. Uhum. Produto de lançamento temporal. Muito Ou seja, ao longo do ano, a gente faz 3 a 4 lançamentos temporais. Uhum. Esse lançamento temporal, ele pode ser de uma categoria ou de algumas categorias. Sim. E ele vai trazer aquele produto que a gente está lançando. Lançamos, pum! A gente foca na comunicação, vai para as telas, vai para o PDV, vai para o iFood, vai para tudo, beleza? Só que esse produto já foi testado, entenda isso. Ele já foi testado em lojas específicas, quando ele foi para a rede inteira. E ele é lançado temporal. Depois de 2 meses, 3 meses no temporal, eu consigo entender se esse produto vai virar uma categoria de cardápio, ele vai pro cardápio ou não vai pro cardápio. Muito bom. E aí, se ele foi bem, e eu vou te falar o que acontece na prática, tá? Vamos imaginar, ele não foi bem. Eu tiro e falo, ó, acabou. Ah, eu quero aquele... Porque sempre vai ter 1 ou 2 clientes que vão falar, não, mas eu queria aquele produto. Não, mas aquele lá era temporal, acabou, agora não tem mais. Mas na prática ele não performou bem. Quando ele performa bem, esse temporal, eu estendo o temporal dele. Então, pô, ele tá performando, tá vendendo. Então deixa ele lá. Ele tá vendendo, 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 coloca no cardápio. Entendeu? Sim. Então eu vou estendendo o lançamento temporal dele até ele poder jogar pro próximo cardápio. E aí eu jogo ele no próximo cardápio, que é o que tem acontecido, né, com esses últimos produtos que a gente lançou, essa nova categoria de frango, principalmente. Então, muito bom isso, cara. Muito bom esse processo que vocês têm. Realmente genial. E, cara, isso traz um conhecimento empírico importante. Né? E esse conhecimento empírico, o que é? É o conhecimento do dia a dia. Tem uma parada que é a iteração. Eu fiz Design Thinking, que é um curso da Universidade de Stanford, que é nada mais, nada menos do que uma metodologia para você lançar produto ou para você construir novas soluções. Então, de repente, você fala assim, pô, Rodrigão, temos um problema. Como é que a gente resolve? O Design Thinking, ele é um processo, uma metodologia para solucionar esse problema. Né? Ele vai encontrar. E uma das coisas que o Design Thinking traz é a iteração. E o feedback do cliente, né? A iteração é justamente o feedback do cliente, mas não é o feedback do que ele vai falar. Deixa eu falar uma coisa que pode chocar o dono de restaurante que tá me assistindo. O cliente não sabe o que ele quer. É verdade. Deixa eu te falar. Dono de restaurante. O cliente não sabe o que ele quer. Você precisa descobrir. Henry Ford dizia que se ele fosse escutar o cliente dele, até hoje a gente tava andando a cavalo, né? Tava andando a cavalo. E se o Elon Musk fosse escutar o mundo, ele não estaria dando ré em foguete, né? É verdade. Porque foguete nunca teve ré. Agora tem. Isso. Sim. Não dá mais pousar? Foguete não tem ré. Tem, pô. Claro que tem. Os caras estão pousando foguete aí, pô. É verdade. Então, essa é uma parada importante. Você tem que descobrir por meio de iteração. E o que é iterar com o cliente? É justamente colocar o produto no cliente e entender como ele se comporta. Você não precisa confiar no que o cliente fala, você tem que confiar no que ele faz. Sim. Não confia no que o cliente fala, confia no que o cliente faz.
A forma que ele se comporta, como é que ele tira o dinheiro do bolso dele e dá pra você, como é que ele te paga no cartão de crédito Em que dele. momento ele compra de você, em que momento isso. o seu produto é útil pra ele, Exatamente. se ele, pô, eu lancei uma embalagem, acho que vai ser um sucesso, porque eu acho que as pessoas vão postar. Elas estão postando sim ou não? Se não, é porque você falhou nessa missão de fazer uma embalagem para as pessoas postarem. Muitas vezes a gente acha que, pô, essa caneca que foi feita por iteração, como você disse, né? Será que num primeiro momento eles chegaram aqui, que esse era a melhor forma de pegar na caneca? Com certeza não, né? Exato. E aí eu faço um primeiro modelo, eu entendo como o meu cliente vai reagir quanto àquilo, faço observações, faço uma pesquisa, faço anotações, faço um outro produto e assim eu vou chegando no produto final, né? Exatamente. E aí tem... até essa tua fala agora me trouxe da caneca, me trouxe uma questão interessante, né? Quando a gente pensa em inovação, eu gosto de... dentro até desse estudo que eu fiz, né, na Universidade de Stanford, a gente trabalha 3 tipos de inovação. A inovação incremental, que é você incrementar o processo. É basicamente, já existia essa caneca, aí o cara colocou um negocinho aqui, depois ele chegou à conclusão que fazendo assim seria mais eficiente, viu que a galera começava a pegar aqui, mudou esse comportamento e foi. Inovação incremental, ele incrementou algo no processo. A inovação lateral, que é basicamente, a gente está aqui na indústria de restaurantes, Sim. a gente pegar algo que existe na indústria automobilística, por exemplo, e que a Boali tem isso, a gente tem um processo de linha de montagem que ela não vem da linha de montagem de restaurantes, ela vem de uma da linha... Toyota. Ela vem da Toyota, exatamente. Né? Modelo Lean, né, Rodrigo? Exatamente. Pra galera. Então, essa é uma inovação lateral. Você traz de uma indústria e joga para outra indústria. E aí você tem uma inovação disruptiva, que aí seria basicamente a gente pensar num Uber da vida. A galera, quando a gente pensa em Uber, a gente pensa que, pô, qual é a grande inovação do Uber? Foi o aplicativo? Não foi o aplicativo, porque na prática o aplicativo, Só a o meio, tecnologia, né? ela é um meio. Na verdade, o que ele mudou foi o hábito, a forma, né? Foi o processo de você se locomover do ponto A ao ponto B. Então, o que dentro do teu negócio você pode mudar a forma, né? Então, quando você pensa nesses 3 tipos de inovação, você coloca isso no dia a dia do teu negócio. Hoje, no dia a dia do nosso negócio, a gente vive pensando em inovação de processo, de produto e de modelo de negócio. A gente está o tempo todo buscando ou uma inovação incremental, lateral ou até disruptiva no dia a dia. Rodrigo, como é que você faz o processo de inovação? Ele está embutido na cultura da companhia. Então, culturalmente, a gente está o tempo todo iterando e essa iteração é uma evolução constante de processo, tá? E aí tem uma coisa até curiosa que eu vou juntar esse assunto aqui, tá? Olha só que interessante. Ah, aliás, eu vou te falar de uma coisa. Você é cristão, né? Sim. Olha que interessante. Domingo agora, tá? Hoje a gente tá gravando, turma, é quarta-feira. Domingo eu tive com o pastor André Fernandes. Eu vi sua foto com ele. Você já foi na Lagoinha? Ainda não. É um absurdo. Eu vejo Irmão, nos vídeos. Irmão, é uma energia. Ó, você que tá em casa, sente essa energia aqui, ó. Cara, Marcelão, não para. É uma energia, ó, eu tô arrepiado. Você entra lá, você já... Tua frequência sobe, tua energia sobe, você fica grandão lá dentro. Porque ele é grandão, né? O André é grandão. Grandão, ele... tal. E ele é um querido, né, cara? Ele é um querido. E eu tive na Lagoinha e eu falei, cara, André, aquilo é uma coisa extraordinária. E a gente se encontrou lá na Fórmula 1. Ele pregou de manhã, foi pra Fórmula 1 e depois voltou pra pregar à noite. Sim. Beleza. A gente se encontrou, começamos a conversar e uma das histórias foi o seguinte. Quando ele ainda estava em Miami, mas a igreja já tinha trazido ele pro Brasil para falar, ó, você vai desenvolver uma igreja aqui em Alphaville, eles alugaram um espaço de 1.000 metros quadrados. Só pra você entender, hoje tem 115 mil a igreja. Uau. A Lagoinha de Alphaville tem 115 mil metros. Que loucura. Cresceu, cara. 115 vezes em 30 meses. Mas olha o que eu vou te contar. 1.000 metros quadrados, ele contratou o time da técnica e falou, galera, vamos desenvolver uma técnica, vamos trabalhar com excelência. Aliás, parabéns pelo estúdio, a galera do estúdio aqui, muito top aqui. Cara, vamos trabalhar com excelência. E aí, eles desenvolveram a técnica e o André voltou para Miami para poder terminar o trabalho dele na igreja e depois voltou para São Paulo. Quando ele chega em São Paulo, a galera tinha feito uma área técnica muito bacana, mas tinha um problema.
eles fizeram de alvenaria. Então imagina uma igreja de 1.000 metros quadrados e vamos imaginar uma área técnica de 80 metros quadrados. É grande. É grande. Sim. Mas tinha alvenaria. Sabe o que ele fez? Pediu uma marreta pra quebrar a parede. Caramba. E ele falou, presta atenção. Não existe limites nos planos de Deus. Como é que eu vou colocar uma parede de alvenaria aqui pra limitar a área técnica da igreja? Você imagina que hoje, 115 vezes em 30 meses. Irmão, presta atenção. Isso aqui é uma coisa poderosa. Sim. Eu ia unir a ideia que eu falei de inovação pra vocês agora há pouco. E eu ia trazer uma coisa aqui que pra gente é uma inovação a partir de agora na companhia. Depois que eu ouvi isso do pastor, isso foi no domingo. Eu voltei pra casa, comecei a escrever. Eu adoro escrever. Porque escrevendo eu vou tendo mais ideias, eu vou conectando mais pontos. Os meus neurotransmissores vão trabalhando. E eu fui e desenhei um novo plano pra companhia. E aquele plano é o meu, o de Deus é muito maior do que o meu. Tem 3 coisas nos planos de Deus, né? Primeiro, ele não é da forma que você imaginou que fosse. Segundo, ele não é no tempo que você imaginou que fosse. É no tempo de Deus. É no tempo dele. E terceiro, ele é muito maior do que você conseguiu sonhar, do que você conseguiu pensar. Eu virei na segunda-feira, eu tenho uma reunião toda segunda-feira, 14 horas com o nosso time e às 19 horas com os nossos franqueados. Eu virei pro nosso time e falei, a partir de agora, a gente vai fazer uma coisa. Eu contei a história do André que eu acabei de contar. Eu falei, primeira coisa, a gente tá construindo um escritório novo em Alphaville, de 550 metros de escritório. Uau. Eu falei, primeiro, não vai ter parede. Qualquer coisa que a gente colocar ali, qualquer coisa, não vai ser de alvenaria. Vai ser algo móvel, flexível, que consiga expandir. Assim que Deus for falando pra gente crescer, a gente vai crescendo. Primeira coisa. Mas segundo, e essa sim é uma inovação de processo absurdo, a gente não tem mais meta na companhia. Aí você fala, como assim? Como é que... Quais Vocês são os cresceram objetivos? até Como aqui. é que vai ser? Sim. A gente tem um objetivo, que é crescer. Crescer. Sabe como é que cresce? Com 2 coisas. Indicador. E o indicador, ele vai ser flexível. O indicador, ele vai mudar conforme circunstância. Eu posso te explicar disso. A gente tinha um indicador de recorrência durante 4 anos na companhia, que era o principal indicador da companhia. Eu quero saber mais sobre os indicadores da Boali E o depois disso. o indicador atual hoje é TC. Ou seja, número de cupons. Né? Então, pra gente hoje, nesse indicador de TC, novos clientes é algo super importante. Sim. Eu volto nisso, tá? Pra te explicar. Mas se você une indicador com processo, você cresce. Então assim, ó, indicador mais processo igual crescimento. Então, se eu... Mas o quanto você cresce? Aí é que tá. Aí é que tá. Aí é que tá. Se eu acertar o processo, eu vou crescer muito mais. Vamos falar um pouquinho de números, até pra não... Mas olha só, Rodrigo, pra ficar claro aqui, pro cara conseguir implementar lá do outro lado, porque você tá dando uma aula aqui pra gente hoje. Se eu cresci no ano, eu ajustei indicador, pô, tô crescendo 3% ao mês, mas o meu objetivo no final do ano era crescer 50% e eu não atingi isso porque eu não tinha um indicador de 50%. Então, em algum momento, eu fiquei feliz com o crescimento de 3% ao mês. Como é que eu crio uma referência? Era isso que eu queria Olha só que interessante. A gente, obviamente, sempre teve meta, sempre trabalhou com plano de meta e não sei o quê, beleza? Tá. A gente tinha lá a meta, beleza? A nossa meta de abril, ia estar aqui o número só pra... Eu quero falar exatamente, Tá por bom. isso que eu fiz questão de anotar. Abril, a gente foi lá e cresceu 14%. Sabe o que aconteceu com o mercado em abril? Não. Caiu 1,37%. A Boali cresceu 14%. No último trimestre, agosto, setembro e outubro, tá bom? O mercado, 7% de crescimento. Sim. Em agosto comparado a julho, ok? O iFood, 3%. A Boali, 16%. Impressionante. Setembro comparado a agosto, depois que a gente veio de 16%, tá? O iFood, 2%. O mercado, 6%. A Boali, 11%. Em outubro, acumulando esse crescimento de agosto... Então você fez um crescimento, provavelmente foi o recorde de vendas ali que você teve. Logo agosto depois foi você o bateu de novo. melhor ano da história. Setembro, melhor ano da história. Outubro, melhor ano da história. Irmão, se isso não é plano de Deus, o que que é? Pô, mas vocês estão trabalhando pra caramba. Eu não tenho dúvida que a gente vem semeando, são 17 anos de história. Sim. E isso é uma coisa que a galera tem que respeitar, que é história.
A gente não é uma companhia que nasceu há 3 anos, tem 1000 operações e tá fechando 100 por mês. Isso daí é coisa de maluco. A Boali não é essa companhia. Ela não é a companhia que você vai investir 150 mil reais para ganhar 150 mil reais no ano. É mentira. O cara que te vende isso e você compra, você tá doido. A gente sabe que não existe isso. Isso não existe. Galera, presta atenção no que eu vou te falar. Não existe uma empresa que você investe 150 mil reais em restaurante e te retorna 150 mil reais no ano. Não existe. Se alguém tá te vendendo esse sonho, é uma loucura. Ah, Rodrigo, mas vocês têm caso na Boali que aconteceu? A gente tem, por exemplo, uma loja dentro de um ambiente corporativo. Eu acho que eu posso falar qual é, que é no Bradesco, tá bom? Tá. Que os caras construíram a loja pra gente, a gente só entrou com custo de equipamento. Então a gente realmente teve um capex muito baixo e o payback ali foi payback de 10 meses. Maravilhoso. Mas totalmente fora da curva. Totalmente fora da curva, não vai acontecer, eu não posso te vender isso. Um payback em alimentação muito, muito bom dentro da nossa metodologia, 24 meses. 24 tá excelente. 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 Entendeu? A gente vende 30, 36, irmão. Sim. E 24... tá excelente. Ah, Rodrigo, mas eu conheço casos na Boali de 10, de 12, de 20. Eu também conheço, óbvio, a gente já fez. Sim. O problema é o seguinte, isso não é standard. Esses são outliers, você não vai replicar isso. Isso são vários motivos, são circunstanciais, tá certo? Mas o que a gente tem que replicar é aquilo que a gente consegue fazer. A que se deve esse crescimento tão expressivo nos últimos 3 meses? Cara, eu acho que a gente fez algumas coisas que a gente começou a colher de uma forma extraordinária nos últimos 3 meses. Primeiro, existiu um movimento que foi... tinha um profissional, que é o Cadu, que ele tava em operações, né? E é um cara que tem muita experiência com food service, são 7 anos já dele nesse negócio. E no nosso segmento, tá? Então foi Horta 31, que nós compramos lá em BH. E aí depois ele veio pra Boali e ficou na Boali. Ele ficou de 21, 22, 23 no negócio de operações. E foi assumindo aos poucos delivery. Quando chegou em 23, a gente transferiu o Cadu no final do ano 100% para delivery. Então ele ficou 100% focado, imerso, olhando o dado, olhando o movimento, todos os dias só cuidando disso. Cara... a gente vem melhorando. Tanto é que abril tinha sido o melhor mês da história pra gente. Aí depois a gente teve agosto, o melhor mês da história, setembro e outubro, o melhor mês da história. Por quê? Porque o Cadu trabalhou só focado em iFood, em delivery. Tá? Na verdade, é delivery, é que o iFood representa 90% do nosso delivery. Sim. Beleza. Do lado operacional, e aí pensando em balcão e tudo mais, além do time de operações, que, pô, é um time muito maduro. Pra você ter uma ideia, o Anderson, que lidera operações, foi o primeiro funcionário da Boali Ibirapuera que tem 16 anos. Ele lidera a operação. Presta atenção, um profissional de 16 anos. Muito difícil nos dias de hoje. 16 anos de operação. Baita longo prazo. Segundo, a Cris lá em operações. A Cris tem 13 anos de Boali. Operações. Então a gente deixou... A gente trabalhou muito forte nesse lance de operações. Mas aí tem uma coisa que eu quero adicionar aqui, que é a nossa consultoria. Hoje a gente tem o André liderando consultoria. O André foi o primeiro franqueado do Nordeste. O André tem 2 operações em Recife há 14 anos. Imagina o seguinte, o André montou a primeira Boali no final de 2009, começo de 2010. Nós estamos em 2024. Sim. Eu trouxe o André para franqueadora para liderar a consultoria. De janeiro a agosto. Chegou em agosto, melhor mês da história. Setembro, melhor mês da história. Outubro, melhor mês da história. Por quê? Porque eu não tenho dúvida que esse trabalho... Pra você ter uma ideia, nenhum franqueado fica nenhum mês sem ter uma reunião de consultoria. Nenhum franqueado fica nenhum mês sem ter uma reunião de consultoria. Cara, você tá trazendo um negócio tão incrível aqui pra gente, que é, na minha visão... Rodrigo, eu trabalho com gastronomia há mais de 25 anos, né? Venho de uma família que trabalhou com restaurantes a vida toda. Meu pai, eu nasci dentro de um restaurante. E nessa trajetória, das coisas mais difíceis que eu vi, minha família construir, e hoje eu tenho a oportunidade de acompanhar a jornada de mais de 20 mil empresários que já treinaram com a gente. Uau. Formação de liderança. Formação de liderança
é complexo porque a gente tem que passar... Você precisa passar a sua visão em primeiro lugar, é o que eu vejo. Depois você precisa treinar, fazer uma boa comunicação, bom acompanhamento. Como é que você treina seus líderes? Como é que você prepara esses caras? Como é que você escolhe esses caras? Quando eu assumi a companhia em 2019, eu era investidor, né? Uhum. E aí eu fui aumentando minha participação. Em 2019 eu vim pro dia a dia, porque meus sócios, a gente teve uma proposta de venda da companhia, meus sócios falaram, se você vier pro dia a dia a gente continua com você, mas se não, a gente vai vender porque bateu um pouco no teto aqui pra gente. A gente tinha 29 operações e eu assumi a empresa. A primeira coisa que eu fiz foi montar a Universidade Boali. Por quê? Porque eu já tive faculdade. O meu background tava em educação. Então você imagina que eu me tornei apresentador de televisão lá em 2004 e eu vim com comunicação / educação, seria o podcast de hoje, vamos dizer assim, né? TV Gazeta, Rede TV, eu fui apresentador. Em paralelo, fui montando outros negócios na área de comunicação, então tive revista, tive um negócio de eventos que foi pro Fórum Empresarial Regional, a gente fazia eventos, 40 eventos por ano a gente fazia. Uau! Esse foi o primeiro negócio que eu vendi, em 2009 eu comprei uma faculdade. E aí eu vou te dar uma informação que talvez você não saiba, que é, quando eu compro a faculdade em 2009, eu comprei 1/3 da faculdade, eu levei para a Associação Brasileira de Franchising, a ABF, na época o presidente era o Bomeni, eu levei para ele a ideia do seguinte, vamos construir a plataforma de educação da ABF? Então não sei se você sabe, mas eu sou o criador da plataforma de educação da ABF. Não, eu não sabia. Cara. Isso. Que legal, parabéns. Há 15 anos. E aí em 2010 nasce a ABF Educação. Criada por nós, pela ESPA, que era a minha instituição. Sim. E aí, a gente ficou 2, 3 anos tocando essa operação, né? Até além de ter montado, a gente tocou a operação por 2, 3 anos. E aí, depois a gente fez um handoff, vamos dizer assim, a gente passou a operação para a própria BF e eles seguiram. Mas naquela época, a gente construiu isso. Em 2012, eu vendo a operação. E foi aí que eu fui morar no Vale do Silício. Por que eu tô te contando essa história aqui? Pra você entender que, assim, educação sempre teve no meu background. E hoje o que eu faço na Boali, eu uni na Boali todo o meu background. Então eu tenho a Universidade Boali, onde a gente tem educação. Todas as semanas, não é mês, todas as semanas a gente tem novos treinamentos. Todas as semanas a gente tem novos treinamentos. A cada 2 meses eu tenho uma live, com funcionário de loja, e eu coloco 200, 300 pessoas nessa live, nosso time coloca. 200, 300 pessoas espalhadas pelo Brasil, o Brasil inteiro, de Gramado, Brasília, Campo Grande, Sinop, Manaus, Maceió, Recife, por aí vai. Todo mundo conectado e eu, live na galera. E todas as semanas essa galera é treinada para levar a cultura para a companhia, tanto em questão de comportamento, quanto em questão de performance. Então, tecnicamente falando, de operação e tudo mais. Então, esse é um ponto fundamental. A gente criou lá em 2019 a Universidade Boali e a gente passou a ter essa cadência. Só para você entender agora o que a gente está fazendo nesse escritório agora, maior... para mim, tá fazendo tudo... tá fazendo muito sentido, né, Rodrigo? O resultado. Não tem jeito de dissociar o sucesso de uma companhia como a sua da educação. Não tem como. A gente está montando agora, nessa nova operação do escritório, além do escritório, vai ter uma loja, uma operação, 150 metros, que é uma operação grande, assim, vai ser a maior operação da rede. Nenhuma operação nossa tem 150 metros. Em média tem quanto? Se a gente falar de shopping, 40 metros quadrados. A gente tem os quiosques de 16 metros quadrados. Loja corporativa, 60 metros quadrados. E loja de rua, 80 a 100 metros quadrados. Então, de fato, essa é muito maior. Muito quase maior. O dobro da... Muito maior. Por quê? Porque ela também vai ser uma operação escola. Todas as semanas que você for no meu escritório, vai ter gente treinando. Não vai passar uma semana sem treinar. Cara, que demais. Não vai passar uma semana. Nós vamos trazer gente do Brasil inteiro para treinar. Aliás, não só do Brasil, como Estados Unidos, Portugal, Espanha, Dubai, por aí vai. Então a gente vai trazer a galera e vai treinar aqui. Quando a gente pensa em operação internacional, a logística é um pouco diferente, mas de qualquer forma, o que eu quero deixar claro é uma companhia que vai... Ela vem respirando educação, ela vem respirando treinamento, ela vem respirando evolução contínua. Sim. E é por isso que eu te falo de processo. A evolução desse processo não para. Todas as semanas a gente vem evoluindo, mas a gente vai lá, itera, melhora, itera, melhora, itera, melhora. Indicador mais processo igual a crescimento. Rodrigo, quanto é bom eu crescer? 3% ou 10%? Se eu me comparasse com o mercado, você acha que eu ia estar crescendo o que eu estou crescendo? Certeza que não. Certeza que não. Por quê? Porque, por exemplo,
Hoje o Donald Trump foi eleito nos Estados Unidos, beleza? O que aconteceu com o dólar? Puf, disparou. O que aconteceu com a Bolsa Americana? Puf, disparou. Imagina eu me movimentar agora por conta disso, aumentar ou diminuir minha meta. Imagina que se agora eu falasse assim, nossa, então agora o nosso investimento nos Estados Unidos vai ficar maior, é melhor esperar. Esperar o quê? Nós vamos mandar bala, nós vamos crescer. Independente do que está acontecendo na economia. Independente do que vai acontecer na economia. Sim. Independente do que vai acontecer na economia, irmão. Por quê? Isso é importante. Você precisa ser fiel à visão que você tem de longo prazo. Sim. Você me fez no começo lá uma pergunta sobre empresas que conseguem crescer. Depende muito da visão de longo prazo. Porque essa visão de longo prazo é o que vai te dar resiliência e antifragilidade para você construir o negócio no curto prazo, para você suportar o processo do curto prazo, para você suportar os desafios do dia a dia. E a maioria dos empresários não consegue, seguir a visão de longo prazo. Não consegue. O tempo inteiro Cara, eles seguem uma volatilidade que tem muito a ver com o mercado, que tem muito a ver com as pessoas Exato. que estão à volta. O cara ouve um negócio aqui, ele já toma outra decisão ali. Sim. Tá maluco? Tá maluco? Liga o jornal de manhã, vê uma notícia ruim, ele toma uma decisão ruim. E agora? Será que eu vou reajustar os meus preços porque o dólar disparou? Não faz muito sentido, Meu irmão, sabe? Agora, por exemplo, lá nos Estados Unidos, faz 2 anos que a gente foi pra lá e começou a desenvolver. O nosso primeiro contrato com a Cisco, que é a maior distribuidora de alimento do mundo, é de abril, meu irmão, é de maio de 2022. Nós nem abrimos loja ainda. Faz 2 anos e meio que a gente tem o contrato, faz 2 anos e meio que a gente desenvolve relação, faz 2 anos e meio que a gente desenvolve produto. A gente fechou o cardápio faz 1 mês, cara. O cardápio dos Estados Unidos faz 1 mês que a gente fechou. Só que a gente conhece tudo desse mercado. A gente tá, organizado para poder fazer esse negócio acontecer. Essa é a diferença da visão de longo prazo. E aí você chega muito mais preparado que a maioria dos brasileiros que foram para lá e quebraram, né? Muito mais. E assim, cara, eu respeito todos os brasileiros que foram para lá e voltaram. Eu também. Cara, os caras foram super corajosos em ir. Inclusive, alguns deles falaram, não vai não. E aí eu mostrei pro cara o seguinte, o teu produto, o produto que você foi vender lá, era uma aderência. O meu produto é outra. Sim, fit de mercado faz muita diferença. Faz muita diferença. O nosso produto faz muito sentido pro mercado americano. Faz mesmo. Ponto. Concordo. O nosso produto faz muito sentido pro mercado do Ocidente. O nosso produto faz muito sentido... Faz muito sentido, irmão. Com algumas redes do Brasil que estão no mundo inteiro. Vi você falando e eu também já presenciei em vários lugares que eu fui fora do Brasil, que é a Oakberry. Maravilhoso. O alemão, o Georgios. Tem um fit gigante na Austrália. Pô, a galera adora. Eu não sei se você sabe, mas hoje a maior proporção de receita da Oakberry não tá no Brasil, irmão. Sim. Não tá no Brasil. Os caras estão em 30 países, cara. A Oakberry é um fenômeno. E o que eu admiro? E aí é uma coisa importante. Eu tava falando com um investidor na sexta-feira. Sim. Sexta-feira. Falando com alguns investidores e tal. E aí um investidor levanta a mão e fala, não, mas pô, se vier um cheque de americano, tem que aceitar cheque. Eu falei, claro que não. Eu não vou aceitar cheque de americano. Como assim, Rodrigo? Não vou, cara. Eu não tô... Não é pra isso que nós estamos... Nós queremos ser a maior do mundo, irmão. Nós queremos ser a maior do mundo. Que ambição incrível. E a gente vai ser a maior do mundo. Eu acredito. Se vai demorar 5 anos ou 10, é tempo. É só uma questão de tempo. Você entende que é só uma questão de tempo? Você entende que... Presta atenção no que eu vou te falar. Sabe qual foi a rede americana que mais cresceu em TC no primeiro semestre de 24 comparado ao primeiro semestre de 23? Não. Just Salad. Qual o portfólio? Saladas, wraps e balls. Então você tá muito bem colocado. Presta atenção. Eu tive com o Nick, que é fundador da Just Salad, do ano retrasado em Nova York. Falei com o Nick faz umas 4, 5 semanas, que eu tava em Miami, fui lá na Brickell, na loja deles da Just Salad, bombando, a loja voando. Mandei uma foto, te mostro a mensagem. Mandei uma foto pra ele, ele falou, Brickell Location, pô, quando você tá? Quando você vem pra Nova York e tal? Que ele quer marcar pra gente se encontrar. Pô, e eu também, claro. Tô lá trocando informação com o Nick. É a rede de alimentação que mais cresceu em número de atendimentos comparando 23 com 24. Por que isso aconteceu? Porque essa é uma tendência de mercado, irmão. Mudança de comportamento do consumidor. Mudança de comportamento do consumidor. Anota uma coisa que eu vou te falar. Tem 2 pilares que eu considero os mais importantes na hora de eu tomar uma adesão de investimento. Pessoas e mercado. Pessoas e mercado. Gente boa com o mercado em crescimento não tem pra onde. Então hoje, se você falar, Rodrigo... Veio aqui uma rede americana, vai colocar um dinheirão no teu bolso, você vai sair? Claro que não. Por que não?
A gente já teve esse dinheirão, a gente já teve essa proposta, inclusive de fundos americanos, a gente não aceitou. Por quê? Porque a gente tem um projeto, porque a gente tem um olhar lá pra frente, a gente tem uma visão de ser a maior do mundo e a gente vai ser a maior do mundo. E você tá em franca expansão, tá no melhor momento, tá no momento mais propício para esse crescimento, né, Rodrigo? Eu acho que tem todas as circunstâncias e acredita no seu negócio. Colaboram. Eventualmente, evidentemente que todas as circunstâncias colaboram e isso reforça a nossa visão, Marcelão. Mas tem um outro ponto, irmão, que eu quero falar pra você e eu quero falar pra quem tá assistindo. Você precisa acreditar naquilo que você acredita, pô. Para de duvidar de você. Você que tá em casa, para de duvidar de você. Ou você acha que se eu estivesse ouvindo todo mundo que quer me dar opinião, eu estaria seguindo firme na minha visão? É claro que não. O cara que vai opinar pra você, ele não é construtor como você. Aquilo que você tá construindo, provavelmente, a maioria das pessoas que estão opinando pra você nunca construíram. É claro que pra eles é inviável fazer. Eles nunca fizeram. É verdade. Ele não tem a sua visão. Não tem. Ele tá da arquibancada, você tá jogando, você tá dentro do campo. Você tá dentro do gramado, irmão. Sim. Tá dentro do gramado. Então, essa é a grande diferença. Nós estamos dentro do gramado. E aí, eu até gosto de falar isso de uma forma... eu preciso sempre cuidar de como eu falo, porque eu sou um cara com tanta energia que às vezes sou uma arrogância do caceta. Mas não é pra soar arrogância. Mas eu gosto de falar o seguinte. A galera que tá no mercado de alimentação saudável... A gente foi abrir uma loja agora num shopping... E aí tinha um concorrente nosso, que ele acha que é concorrente nosso, de alimentação saudável, que pediu pro shopping não deixar a gente abrir. Falou, não fecha com esses caras não fecha com a Bole não, vai cair meu faturamento, tal. Deixa eu explicar uma coisa pra você. Quanto mais loja de alimentação saudável, quanto mais restaurante de alimentação saudável, mais o nosso mercado vai crescer, gente. A gente precisa aumentar o nível de consciência do consumidor final. E você só vai aumentar o nível de consciência do consumidor final se a gente ofertar. Porque a gente precisa gerar oferta para construir demanda. Porque o momento que a gente vive é de educação. Se não tem oferta, não vai ter demanda. Ô, Rodrigo, eu acredito tanto nisso que você tá falando. Eu comecei a falar para donos de restaurantes em 2018 na internet e comecei a compartilhar as minhas dores. Eu tinha acabado de vir de uma falência e aí eu consegui fazer uma transição ainda com restaurantes, porque eu vejo muita gente falando, eu comecei a educar porque eu quebrei o meu negócio. Porra, mas se você quebrou o seu negócio, será que o melhor momento era educar mesmo? Não. Eu fiz a transição, ganhei a melhor pizza de Minas Gerais em 2018, disputamos a melhor do Brasil em 2018 e a minha falência foi em 2015. E aí, em 2019, a gente começou a crescer muito no mercado de educação e hoje em dia, em 2019, eu tinha 1 ou 2 concorrentes. Pessoas que falavam sobre educação para donos de restaurantes, falavam sobre gestão financeira, sobre marketing, sobre vendas, sobre indicadores e assim por diante, sobre operação. Hoje, no Brasil, facilmente eu posso dizer que tem mais de 100 pessoas fazendo esse trabalho. Sensacional. E quanto mais pessoas aparecem, mais a minha empresa cresce. Hoje a gente é a número 1 em educação no Brasil, ninguém treina mais pessoas do que a gente. E quanto mais concorrentes aparecem, mais a nossa empresa cresce. Porque, eventualmente, o dono de restaurante começou a perceber que é legal treinar. Ele nunca tinha tido um treinamento. Ele entendeu que muita gente que está no mercado pode ser picareta, mas tem uma boa parte que não é, tem uma boa parte fazendo um grande trabalho. E aí eles procuram um líder do mercado. Quem é esse líder? E aí a gente está muito bem posicionado e a gente cresce. Então, eu acredito que o dono de restaurante não tem que ter medo da concorrência. Ao contrário. Ele tem que gostar dessa boa concorrência, né? Ao contrário. E olha só, tem uma oportunidade aqui interessante. Presta atenção, você que é do mercado de restaurantes, o que eu vou falar pro Marcelo vale para você na tua vertical. Tá? Hoje, quando eu olho pro mercado, eu entendo que pouquíssimas redes têm maturidade para que a gente possa fazer um M&A. O que seria um M&A? Seria uma aquisição daquela rede para que aquela rede passe a fazer parte do nosso grupo. Sim. Tá? Pouquíssimas redes têm Você me falou isso governança pessoalmente pra isso. mesmo. Lembro disso. As redes são, elas ainda são muito imaturas. Elas ainda são, inclusive, informais. O que deixa muito o mercado amadoras, ainda né? mais volúvel. Muito, muito amadores. De qualquer forma, pro teu mercado também tem a oportunidade do seguinte. Imagina você posicionado lá no topo do mercado, beleza? Sim. Você tá falando que tem 100 pessoas para baixo. Vamos imaginar que dessas 100 pessoas você tenha 20
que estão um pouco abaixo. Vamos falar 2 degraus abaixo. Tá bom. E aí, embaixo dessas 20, você tem 80 que estão lá para baixo. Tem 7 degraus para baixo, Tá beleza? Existe uma oportunidade de M&A aqui que é o seguinte. Você pode olhar para esses caras que estão 3 degraus abaixo, conversar com eles, amadurecer esse cara, preparar esse cara para ele fazer parte do teu grupo no futuro. Sim. E esse cara aqui vai fazer esse mesmo trabalho aqui embaixo, nos 80. Então, imagina esses 80 virando 20. E imagina, desses 80 que viraram 20, vai ter 5, 6 que vão subir pro grupo aqui, que eram 20, certo? Certo. Só que desse grupo que era 20, vai virar 8. E desses 8, 2 vão estar com você. Olha que poderoso. Sim. Existe uma estratégia de crescimento não orgânico por trás disso, que você pode fazer com M&A e fazer com que a tua empresa, vamos imaginar, que pode faturar aí X milhões, não vamos falar em número porque eu não sei quanto é, mas X milhões por ano, possa em 2 anos fazer 5 vezes X. Se você olhar, talvez, numericamente falando, você fala, não, mas não dá pra fazer isso. Se você fizer essa estratégia de M&A que eu tô te falando, de organização de mercado, dá. Olha que doideira. Genial. Olha que doideira. Sim. Inclusive, você pode implementar. E aí, você me dá um feed de mentoria pra isso, ao vivo. Por que eu tô falando isso pra você? Porque você que trabalha com alimentação saudável pode fazer parte do nosso grupo. Que a gente vai começar uma estruturação de M&A. Então, pô, tem uma rede que é um herói local em tal lugar, tem 5, 10 lojas lá. A gente provavelmente consegue fazer aquisição. Qual é o problema hoje? Essas redes são muito informais. Sim. Essa informalidade, ela não traz segurança jurídica para que eu te compre. Para que você se torne, talvez, parte do nosso grupo. Não tem segurança jurídica. Sim. Por E conta aqui, da informalidade. E aqui o Rodrigo tá falando de passivo trabalhista, tá falando de, eventualmente, colaboradores que trabalham hoje sem a carteira assinada, de uma empresa que não tem governança, não conhece bem os números. Não paga imposto, não paga lança imposto. nota. Sim. E aí, tem um ponto importante aqui para você. 28% do mercado brasileiro hoje de alimentação tá no food service. Presta atenção nesse número aqui, ó. A gente dá até uma noção aqui. Depois você pode colocar, eu tenho um gráfico que eu vou te mandar, você pode colocar para ilustrar. Tá bom. 22% desse mercado de alimentação é food service. 28%, perdão. 28%. 72% é food retail. O que é isso, turma? 28% tá em restaurantes como a gente. 72% tá no supermercado, tá no mercadinho, tá na venda. O cara vai lá, faz a compra, leva para casa e cozinha, beleza? Nos Estados Unidos, esse número, ele é 52% no food service, 48% no food retail. E na China, esse número passa de 70% no food service. Por que eu tô te falando isso? Porque cozinhar vai virar hobby. Quanto mais você aumenta a renda do país, mais capacidade essa turma vai ter de comer fora. Quanto mais gente come fora, mais cai o custo do food service. Quanto mais cai o custo do food service, mais o nosso mercado cresce. Presta atenção no que eu vou te falar. Nos próximos 5 anos, a gente vai sair de 28% para 55%. A gente vai ultrapassar o food retail. Cara, isso que você trouxe agora é genial. Essa aqui, eu conheço esses números, eu nunca tinha escutado aqui no nosso podcast. Isso faz tanto sentido que quando você quer entender o que vai acontecer no Brasil, olha para os Estados Unidos de 10, 15 anos atrás, olha para a China de alguns anos atrás, e aí na nossa evolução, na evolução da nossa economia, inclusive, a gente percebe que o que aconteceu nesses países fatalmente vai acontecer. Então, tem gente que pode me questionar e falar, Rodrigo, mas você acha que vai acontecer em 5 anos? Se não acontecer em 5, acontece em 10. É questão de tempo. Mas é pra lá que nós estamos indo. Sim. E aí é só... Ah, Rodrigo, como eu sei disso? Então presta atenção. A tua bisavó cozinhava mais do que a tua avó. A tua avó cozinhava mais que a tua mãe. A tua mãe cozinhava mais que a tua esposa. Acabou. E a juventude hoje não cozinha. Acabou, irmão. Número 2, para reforçar o que é mercado. E o delivery contribuiu muito para isso e contribui, demais, né, e vai Rodrigo? contribuir. Sim, não, esse crescimento ele vai passar pelo delivery, obviamente, também. Sim. Tá? Mas o que eu quero dizer é, para de se preocupar. Ah, só vai ter delivery. Claro que não, vai continuar tendo restaurante, cabeça. Sim. Mas daí tem uma outra coisa. Vai crescer tanto esse mercado que aí vai ter outra coisa.
22% do mercado de food service, que eu falei 28% lá de alimentação como um todo, dá 235 bilhões esse mercado, tá? Desses 235 bilhões, 22% estão em redes. Ou seja, dos 235 bilhões, nós estamos falando aqui de quase 50 bi é rede, beleza? 50 bilhões é rede. Só que você tem 185 bilhões em independentes. O que é isso, independente? O Brasil é um país que foi desenvolvido por empreendedores muito mais por necessidade do que por oportunidade. Sim. Quando você pensa em rede, geralmente são empreendedores de oportunidade. Quando você pensa em independente, a maioria, não são todos, mas a maioria são empreendedores por necessidade. O que está acontecendo? O mercado ele vai se formalizar. No meio dessa formalização, você vai ter muita gente aqui nesse 78%, que são 185 bilhões de reais. Muita dessa galera na formalização não vai parar de pé. Por quê? Por que você acha que o meu ticket médio é 44 para eu te ofertar o meu produto e aí tem um outro cara que vai lá e fala que ele consegue ofertar por 20? Por que você acha? Porque ele é mais eficiente? Não. Ele é informal. Ele é informal. Ele faz Quase coisa errada. Ele não sabe nem o que ele tá fazendo, né? Ele faz Quase coisa errada. sempre. E eu não tô julgando você, porque você pode estar me assistindo agora e vai ficar bravo comigo. Eu não tô te julgando por causa disso. Eu só tô te explicando o seguinte. Daqui a 5 anos não vai dar mais pra você fazer isso. Não dá mais. Aliás, hoje já não tá dando direito. Pix, cartão de crédito, todo o rastreamento que a Receita Federal faz é o que o Rodrigo tá trazendo aqui pra gente, que realmente você não vai mais já conseguir não faz mais ter sentido, funcionário sem carteira assinada. Você não vai mais conseguir ter a venda que não passa no sistema. Não vai mais. Você não vai mais conseguir ter isso. E isso vai fazer com que boa parcela desses independentes tenham que se formalizar. Essa formalização, ela vai diminuir o tamanho desse mercado de independentes. O que vai acontecer? Vai crescer o tamanho de redes. Por quê? Porque vai profissionalizar ainda mais esse food service. Então a gente... Imagina o seguinte, eu tava falando do mercado de 235 bi e eu tô olhando para daqui 5 anos e imaginando no mínimo um mercado de 500 bi. Beleza? Desse mercado de 500 bi, eu tô falando o seguinte, a gente sai de 50 bi de redes e vamos imaginar que a gente sai de 22% de rede. Não vamos crescer assustadoramente. Vamos só de 22 para 40, tá? A gente vai deixar ainda uma margem de independência de 60%. Ou seja, vai continuar sendo mais independente, tá? Em 5 anos. Depois em 10 já fica mais difícil. Mas em 5 anos, beleza? Beleza. O que acontece com esses com essas redes? Eu tava falando de 22% de 235 bi. Agora eu tô falando de 40% de 500 bi. Eu tô falando de sair de 50 para 200 bi, irmão. Pega essa visão aqui que eu tô te falando. Não vai ter como você, que trabalha com uma rede, não crescer. Você vai ter que ser muito ruim pra não crescer. Você vai ter que ser ruim pra caramba pra não crescer. Não tem como. Rodrigo, quantas Boales cabe no Brasil? Se a gente fosse só no modelo de shopping, 150 tranquilamente, 200 já ficaria mais difícil. Só que quando a gente olha pra corporativo, quando a gente olha para rua, quando a gente olha para hospitais, quando a gente olha para aeroportos, quando a gente olha para tudo isso, tranquilamente 500. E é para isso que nós estamos olhando. Sim. É para isso que nós estamos olhando. Lembrando, gente... E o empresário que está do outro lado ainda tem tempo para começar a se organizar e pensar o que ele vai fazer para o negócio dele ser viável. Porque no momento em que ele não consegue mais sonegar, no momento em que ele não consegue mais ter... colaboradores informais, ou pelo menos que isso reduzir drasticamente, o negócio dele já passa a não ser rentável mais. Exato. E aí, Marcelo, a gente tem um movimento que a gente está fazendo, orgânico de crescimento, né? Que a gente vem crescendo e tal, com as franquias. Sim. Tem um outro movimento de crescimento que a gente está fazendo, que são lojas próprias. A gente vai agora, a partir de 25, dar um play em aeroportos e hospitais. Então, você vai começar a ver Boali em aeroportos em 2025, Boali em hospitais em 2025, tá? E aí tem um outro play, que é o seguinte, pequenas redes locais, a gente, se essas redes estiverem preparadas, a gente já consegue fazer aquisição. Se não estiverem preparadas, a gente quer ajudar a preparar. Ou seja, você tem 5 lojas. Sim. Você é um herói local da tua região. A gente quer te ajudar a se preparar para eventualmente ser vendido pra gente no futuro. E como que esse cara tem que fazer hoje, Rodrigo? Então, a gente tá montando um time de governança para ajudar o cara a fazer um processo de gestão ali, tá? E aí, ele vai formalizando essa operação dele. E aí tem uma outra coisa que o cara pode fazer. Vamos imaginar que esse cara, ele
só tenha uma loja. Putz, ele não tem uma rede, ele só tem uma loja de alimentação saudável, mas tá muito difícil para ele. Eventualmente, eu consigo plugar ele no nosso ecossistema. E aí, a gestão dele vai para um modelo de gestão Boali. Aí, imagina o seguinte, a gente vai unificar SKU. Então, imagina que o que eu tenho no meu centro de distribuição vai para ele já. Então, você imagina o seguinte, tudo que esse cara compra, boa parte do que ele compra pode ser comprado por mim. Aí ele já ganhou poder de barganha. Ele vai ganhar poder e não só de preço, como ele vai parar de receber fornecedor todos os dias, porque isso traz uma ineficiência operacional muito grande pro negócio dele. Sim. E ele precisa estar lá, barrigando o balcão o tempo todo, gastar um tempo danado recebendo produto todos os dias. Com a gente isso vai acabar. A outra coisa, ele vai migrar para dentro do nosso sistema com os nossos custos operacionais e também com o nosso modelo de gestão. A outra coisa, ele vai migrar para dentro das plataformas de delivery que a gente já está presente com a nossa taxa. Sim. Então a gente vai trazer muito ganho para a operação desse cara. Eventualmente, esse negócio é um negócio que ele não é de uma hora para outra. Ele vai dar um pouquinho mais de trabalho, ele vai levar um pouquinho mais de tempo. Tem muito aprendizado nisso. Tem muito aprendizado nisso. Ele vai ter que ter essa resiliência, né? E eventualmente, esse cara com potencial pode se transformar numa Boali. Então vamos imaginar que o cara tem lá a loja dele, tem dificuldade, ele pode virar o negócio dele para uma Boali. Tá? Então essa é um pouco da visão de crescimento que a gente tem, pensando em mercado brasileiro. Quando a gente olha para fora, nos próximos 2 anos, com certeza, a gente vai abrindo loja como Boali. E aí, talvez daqui a 3, 5 anos, né? O nosso IPO, a gente tem escrito ele, eu escrevi em 27 de abril de 2021 para 27 de abril de 2029. Então, basicamente, aí 5 anos pela frente para fazer o IPO. Que demais, cara. Eu quero ver isso e eu sei que vai acontecer. Vai. Baita ambição. 2 coisas pra gente caminhar pro fim, Rodrigo. O que você olha de indicador? O que importa de indicador na Boali? Vamos lá. Quando eu assumi a companhia, eu ouvia muito dos franqueados falando de TM. O que é TM? O ticket médio. E aí todo mundo muito preocupado com o TM. Ah, consegui um TM de 52, não sei o quê. E aí eu olhava pro TM médio, naquela época, em 2019, a gente tava falando de R$39, né? Hoje nós estamos falando de R$44. Eu olhava para aquele TM e falava, o quanto é bom você acha o meu franqueado conseguir ter um TM no dia lá de R$52? Se o meu TM era 39, ele conseguia de 52. Quanto você acha que isso é bom? Você tem um aumento aí, sem necessariamente ter que aumentar o número de clientes, você está aumentando aí o seu volume de vendas, a sua receita, logo você tá melhorando os custos do seu negócio? Perfeito. Sob esse ponto de vista é maravilhoso, né? Só Sim. tem um problema. Se esse cara não voltar, porque não cabe no bolso dele voltar essa semana. É verdade. Não isso. cabe no bolso dele voltar semana que vem, você se deu A mal. recorrência é mais importante do que o ticket médio. A recorrência é mais importante que o ticket médio. Por que a recorrência é mais importante, turma? Porque nós não estamos falando de um restaurante de passagem na estrada. Nós não estamos falando de um restaurante que o cliente só vai voltar aqui daqui a 1 mês. Nós não estamos falando de um restaurante que o cliente vai voltar daqui a 6 meses. Nós estamos falando de um restaurante que vai ter que fazer parte do dia a dia do cliente. A gente estava naquela época... Essa visão é muito boa. Hoje, a gente tem um mercado que já cresceu. Mas em 2019, o mercado era muito pequeno. Imagina eu, dentro do mercado pequeno, vender pouco para um cliente só. Eu tô lascado. Então, não adianta eu vender uma venda maior e ter uma cesta maior do cliente, um dinheiro maior do cliente, se ele demorar 1 mês para voltar. Eu prefiro que ele gaste R$40 comigo e volte a comer com a gente na semana que vem ou até nessa semana, do que ele gastar 54 e só voltar daqui 1 mês. Faz todo sentido. Quando Se a gente estivesse falando do Dom, se a gente estivesse falando do Fazano, pô, o cara vai 1 vez no mês quando ele vai. Quando vai. Mas da Boali, o cara precisa de recorrência. É isso aí. Por causa do ticket, porque é uma comida do dia a dia, né? E o que a gente fez? A gente concentrou toda a energia focado em um indicador. E isso é importante. A gente olha para outros indicadores, mas sempre a gente tem o principal indicador. O principal indicador durante 4 anos, 2019, 20, 21, 22, foi recorrência. E aí a gente conquistou 52% de recorrência semanal. Uau. Semanal. E aí eu falei, uau. Esse número é muito incrível, Rodrigo. Muito incrível. 52% 52% dos clientes da Boali vão semanalmente toda na semana. Boali. Ou seja, se eu tenho uma operação que precisa... Eu vou falar em números tranquilos aqui para ficar mais rápido. De 100 atendimentos dia, eu tô falando de 3.000 atendimentos mês. Eu tô falando que dos 1.500 tickets, que dá 50%,
eu só preciso de 300 caras. Olha que top. Eu vou fazer 1.500 tickets com 300 clientes. Esse resultado é muito impressionante. Eu não conheço o número de todas as redes, mas dificilmente alguma outra companhia... Aliás, 350 clientes, mas... Alguma outra companhia tem uma recorrência de 52% de clientes semanais. É muito difícil. Até porque existem números oficiais que dizem que o brasileiro come em média 2 vezes por mês fora de casa. Fora de casa. Imagina isso. Mais uma vez, a Boali está na frente do mercado, bem à frente. Exato. E aí tem um ponto importante. Por quê? Porque a gente não está na média do mercado nunca. Sim. A gente tem um público economicamente ativo, 60% do nosso público é feminino, e 60% ele é de 35 a 45 anos, economicamente ativo. Sim. Ou seja, esse cara, ele come na Boali porque ele tá no trabalho, ele quer se sentir leve à tarde, ele vai lá e come na Boali e volta a trabalhar, né? E aí tem uma outra coisa. Em 2023 eu olhei pra isso e falei, bom, a gente acertou a mão na recorrência. A partir de agora, o indicador é TC, ou seja, total de cupons. Por quê? Porque aí foi onde eu entendi que a gente não vai mais olhar pro mercado de alimentação saudável. Esse mercado a gente vai manter com o que a gente tem de portfólio. O que a gente fez? Quando eu olhei para TC e falei, eu preciso aumentar o volume, eu preciso aumentar o tamanho do mercado de alimentação saudável. Então vamos imaginar que este mercado de alimentação saudável, se tivesse um papel e uma caneta, eu desenharia para você aqui. Esse mercado aqui é a alimentação, certo? Esse você não vai mudar. Você tem que abrir a boca do funil. Eu tenho um negocinho aqui, ó, de alimentação saudável. O que eu falei? Eu quero esse aqui, ó. Você quer pegar o cara eventual, você quer pegar o... Eu quero pegar o cara que tá comendo a massa, que tá lá no Espoleto com o meu amigo Tom. Eu quero pegar o cara que tá no Burger King, lá com o Paulo Camargo. Eu quero pegar o cara que tá no Starbucks, lá com o Paulo Camargo agora também. Sim. Aliás, o Paulo Camargo dá pra falar um monte de marca aqui agora. Abraço, Paulinho. Eu quero pegar essa galera que tá comendo em outros lugares que não comeram com a gente. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que agregar alguma coisa no portfólio pra atrair esse cara. E aí a gente lança o Sanduba. Faz todo sentido. Preciso de novos produtos para atrair novos clientes. E aí a gente lança o Sanduba. Só pra você entender. Só pra você entender uma coisa. Eu vou te mostrar Cara, uma coisa que enquanto não... você me mostra, essa visão estratégica me chama muita atenção. Você passou 4 anos olhando para um indicador principal e aí você fez um golaço. Chegou em um número que dificilmente outras companhias vão conseguir chegar. Ali, então, você estava satisfeito com aquele número. Obviamente, vai trabalhar para melhorar, mas entendeu que aquele número é satisfatório e aí você passa a olhar para outra coisa que é cupom. Como é que eu abro a boca do funil? Como é que eu trago clientes eventuais para conhecerem a minha marca e, eventualmente, passarem a consumir outros produtos? Né? Ó, isso aqui a gente não... É um dado interno, é um relatório interno. Mas só pra você entender, número de clientes novos agora, que foi o nosso foco, certo? Sim. Total de cupons. Nós crescemos em cupom e nós crescemos em clientes novos. Só pra você entender o número aqui, ó. Clientes novos. 13.233, mais de 32%. Só no iFood. Demais. Só no iFood. Quer dizer que funcionou a estratégia, né? Exato. Só no iFood a gente jogou 13, quase 14 mil clientes pra dentro no mês de outubro, a mais comparado a setembro. Lembrando que setembro tinha sido o melhor mês. Muito bom. Imagina isso, que top, velho. Sim. 13 mil novos clientes comendo boa. E aí eu tenho certeza que você vai passar a olhar. O próximo passo é quantas vezes esse cara passa a me comprar. Já estamos olhando, a gente não para de olhar para isso, a gente olha semanalmente para esse dado. Para entender o quanto o cupom tá valendo a pena. Exatamente. Porque muita gente fala, pô, o custo do iFood é muito alto. E eu também acho que tá, Rodrigo? Mas a gente tem que entender isso, o custo do iFood como taxa de propaganda, como marketplace, que é. E a gente tem que entender o que a gente precisa fazer para esse cara comprar mais vezes, para que aquele cupom seja diluído no LTV dele, né? Exatamente. Cara, acho que quando você pensa em delivery... E, obviamente, vai ter gente muito mais especializada em delivery, porque só faz delivery. Mas hoje, no delivery, além da Boali, a gente tem 2 Dark Kitchens. Então, a gente tem 2 marcas que não aparecem para você no balcão, mas que estão dentro do iFood. Uma focada em lanches e uma focada em veganos e vegetarianos. Tá? A gente tem esse negócio, inclusive você que é do saudável, faça isso, porque vai agregar para você em venda também. Tá? Essas 2 marcas, a gente consegue fazer toda a composição delas... com todos os SKUs, com todos os itens e ingredientes que a gente já tem na operação. E o que a gente entendeu? Que a gente ia pegar um consumidor aqui fora do horário de pico que a gente vende Boali.
Então você entra no iFood hoje, por exemplo, 10 da manhã ou 3 da tarde, dificilmente você vai buscar uma Boali. Você vai buscar um sanduíche. Sim. E quando você busca o sanduíche, você vai encontrar na Boali. Só que é a de sanduíches. Então, a gente começou a conseguir agregar pouca venda quando eu olho pro todo, mas uma venda num momento em que eu não ia vender. E isso é importante. Se você conseguir aumentar a sua composição de venda e trazer uma otimização de custo de ocupação, de itens de cardápio, de mão de obra. Se você trouxer uma otimização para isso, você tem que entender que o teu custo naquela operação, ela é só de CMV. E quando o teu custo é só de CMV, o resto tá diluído lá. Então, se você tirar os outros, não tô dizendo que você deve tirar a hora que você for olhar para tua DRE, mas eu tô dizendo que, na prática, isso vai colocar mais dinheiro no teu bolso. Sim. Vai melhorar sua margem de contribuição. Vai melhorar a tua margem. Você vai passar. E aonde que você vai fazer isso? Provavelmente no delivery, provavelmente no iFood. Sim. Então, usa o iFood para isso. Outra coisa, usa o iFood para gerar experimentação. Usa o iFood para gerar experimentação. Na nossa sacola, eu trago o cliente para loja. Se ele vem ou não, tem uma parte que eu sei que não vai vir. Mas tem uma parte que vem retirar um cupom na loja. Ele vem experimentar algo novo. E lá no iFood, eu aviso para ele quais os pratos que eu tenho que só dá para ele comer no balcão. Então, por exemplo, eu tenho uma chicken parma, uma salada, que é só no balcão, irmão. Ah, eu quero pedir no iFood. Não vai ter. Quer comer? Vem pro balcão. É a estratégia para levar o cara para sua loja. Exato. Sim. Então, galera, assim, para de reclamar do iFood. Para de reclamar daquilo que você não controla. Sim. É a mesma coisa que você reclamar que você não gosta do fulano ou do ciclano. Não vai mudar nada na tua vida. Você tem que gostar. Você tem que ir lá e fazer o que tem que fazer. Você tem que jogar. Presta atenção, escreve aí, ó. Pega um papel e uma caneta, você precisa escrever agora. Se você não tiver, pausa o vídeo e depois você volta. Progresso é igual ativar recursos existentes para conquistar novos recursos. Se tem uma coisa que eu sei que traz felicidade na vida é progredir. Se você quer ser feliz, vai progredir. E para progredir, você tem que entender. Ativar recursos existentes. O que é ativar recursos existentes, Rodrigo? É pegar aquilo que você já tem disponível à sua disposição e colocar em prática com aquilo que você tem. Para quê? Para conquistar novos recursos. Sim. Para conquistar aquilo que você não tem. É assim que funciona. E o resto é balela. Vambora. Muito bom. Galera, a gente tá chegando no final aqui, ó. Quero que o Rodrigo só finalize aqui pra gente. A gente tá com o tempo totalmente estourado. O Rodrigo me avisou que esse podcast ia ser incrível. Rodrigo, como é que a sua família contribui no seu trabalho pra gente encerrar? Cara, primeiro que eu acho que mais do que a minha família contribuir, a Mariane e eu, né, que é a minha esposa, nós estamos juntos há mais de 25 anos. A gente se conhece há 27 anos. A gente se conheceu com 15 anos de idade. Começamos a namorar, a gente começou a se relacionar, eu tinha 17 para 18 anos. E, enfim, e ela é a mulher da minha vida. E eu sempre falo isso, né? Eu brinco até com ela. Se a galera soubesse o quanto o meu sucesso é teu, a galera ia querer falar mais com você do que comigo. Porque ela é gigante, assim. Ela é a minha maior mentora. Além de ser a mulher da minha vida, eu sou apaixonado. Sabe, uma coisa doida ali. De relacionamento, de amor, de paixão e tal. Mas além disso, ela é a principal mentora, a principal conselheira que eu tenho. A Mariane toma todas as decisões junto comigo. Todas as decisões que eu tomo na minha vida, nenhuma eu deixei de compartilhar com ela. Tô falando de decisões importantes, não tô falando de dia a dia, mas sem dúvida é isso. E aí, pra você que é empresário, entenda, a coisa mais importante da sua vida é tomar a decisão. Você tem que treinar a tomar a decisão, dá pra treinar isso, né? E a Mariane toma todas essas decisões comigo, porque no final do dia não é o meu plano, não é a minha Boali, é o nosso plano, é a nossa Boali, né? Óbvio que isso se estende para os meus sócios também, mas a Mariane é mais importante que os meus sócios quando a gente pensa em tomar a decisão que eu faço na Boali, tá? Ela é mais importante. E os meus sócios sabem disso, tá? Isso é revelado, tá? A segunda coisa, eu gosto de falar muito de vida integrada. A galera costuma dividir a vida em caixinhas. Para mim não tem divisão, né? Eu integro a minha vida, eu integro os meus assuntos, eu integro a minha agenda. Então, eu sou um cara que se você me ligar, Marcelo, e falar assim, Rodrigão, bora fazer um happy hour hoje, eu não vou.
Porque se eu tiver esse tempo pro happy hour, eu quero ficar com a Mariane e com o Rodriguinho. Mas é uma escolha. Tem gente que fala, eu preciso descomprimir. Cara, descomprime com a tua família. Se você não tá conseguindo descomprimir com a tua família, você tá tendo um problema. Vai lá, conversa com a tua esposa, fala, velho, tô com um problema, eu não consigo descomprimir aqui, eu preciso entender o que tá acontecendo. Mas no final do dia, você não precisa de nada. Você precisa trabalhar e cuidar da tua família. É isso que você precisa fazer. E olhar pra Deus e é isso. Então, na prática, eu sou esse cara muito integrado, né? E eu acredito que sim, isso faça diferença total na minha vida. Quantos por cento? 100%. Se eu não tivesse isso, eu não sei como é que ia ser, não. Eu adoro essa visão que o Rodrigo tem de família, com negócios e essa integralidade da vida, porque é exatamente nisso que eu acredito. Enquanto o Rodrigo estava falando da família dele aqui, eu fiquei arrepiado, porque eu acredito muito em tudo que ele disse. Eu acredito que quando o empresário quer separar essas coisas, quando ele não entende que se a mulher e os filhos não fizerem parte do negócio, provavelmente ele não vai prosperar, e que é nessa unidade que olhando para o que a gente acredita, que é olhando para a nossa espiritualidade, para a nossa família e para os nossos negócios, que a gente consegue chegar na prosperidade, nada vai funcionar. Rodrigo, obrigado por isso. Cara, que felicidade de te trazer aqui. Obrigado por essa aula. Eu vou te falar, semana passada eu gravei o podcast do Extremos lá com o Alfredo e com o Nardon, e eles me convidaram para ser mentor lá do G4, eu aceitei, a gente tá conversando sobre isso. E eu pensei uma coisa aqui com você. Se você não topar, você corta aqui o vídeo, tá? Mas eu pensei uma coisa, que é o seguinte. Você tem todos os teus cursos, todos os teus negócios. A gente vai fazer um negócio junto para ser sócio, que vai ser o Método Boali de Gestão. Que legal, cara. Método Boali de Gestão. E aí você coloca dentro da tua esteira e a gente vende esse negócio lá pra tua turma. O que você acha? Cara, qualquer coisa que você me convidar, eu tô dentro. Vamos fazer? Tá fechado. Tá fechado. Tá fechado. Galera, é o seguinte. Então, ó, Marcelão aceitou. Tá ao vivo, eu não combinei isso com ele. Zero. Tá fechado. Na verdade, eu fui aqui pensando. A gente vai fazer um curso agora pra você, que é dono de restaurante, que quer compartilhar um pouco, quer aprender um pouco disso que eu acabei de tratar no podcast. Sobre a esteira dele, sobre a gestão dele. Teu time toca tudo. Eu vou lá dar aula, beleza? Tá bom, amigo. E a gente é sócio. Tá bom, fechado. Fechou. Já era. Cara, não tem como não dar certo qualquer coisa com esse cara, né? Rodrigo, deixa o seu Instagram pra galera te seguir, pra galera te mandar uma mensagem. @rodrigobarros.rb, depois a galera coloca no GC aqui. E @boali_br. A gente tem um Boali Brasil lá, que tem uma questão com o Instagram, então @boali_br é o oficial pra deixar aí. Líder, pra você que ficou até o final, eu te vejo no topo. Valeu, galera. Tchau.